Alegria, salve, salve, família Seente. Vocês são lindos, sabia? Sabe por quê? Porque vocês são a nossa família. Você é muito especial para nós. Por isso a gente faz esse trabalho desses vídeos, por isso que nós estamos fazendo aqui o estudo do Livro dos Espíritos, para que o conhecimento fique acessível a todas as pessoas em qualquer lugar do globo. A internet é uma bênção quando bem utilizada, e é o que nós procuramos fazer. Nós estamos vendendo apostilas de um curso chamado Desenvolvimento da Espiritualidade. É um curso maravilhoso que abrange vários assuntos, inclusive física quântica, mecânica quântica, magia, espiritismo, umbanda, muitos assuntos interessantes. E nós estamos vendendo. Se você tiver interesse de comprar esse curso, deixa aqui nos comentários que você quer comprar esse curso, deixa seu e-mail ou seu WhatsApp, a gente entra em contato com você. O valor desse curso é R$ 40. Então, você pode fazer a solicitação. Essa, na verdade, é uma apostila. A apostila do curso Desenvolvendo a Espiritualidade tem quase 400 páginas. E nós temos também a parte teórica de um curso de desenvolvimento mediúnico, que dá quase 500 páginas de muito conteúdo fundamental e importante. Você quer estudar conosco? Nós trabalhamos com muito amor para fazer esses cursos. E é com muito amor que eu ofereço a vocês. O curso de desenvolvimento da mediunidade é R$ 50. Deixa aqui embaixo, se você quer também. A gente manda para você, para o seu e-mail, tá bom? E manda o Pix, para que você faça o Pix para a gente. Vai ajudar a casa, nas obras sociais, manter a nossa casa, que nós pagamos aluguel, água, luz, internet, limpeza, todas as despesas. Então, você nos ajuda e nós te ajudamos. Certo? Vânia, boa noite. Vamos começar o estudo? Ah, outra coisa. Você quer estudar o Livro dos Espíritos? Vá no nosso canal, se inscreva, clique em playlist. Lá em playlist você vai ver estudo do Livro dos Espíritos. Abre lá, você vai ver desde a primeira aula, assista o curso completo. É feito de uma forma dinâmica, comentada, esse estudo tão denso de informações, contendo tanta informação e reflexão. Eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar esse curso com a gente, tá certo? E dá o joinha, ajude esse vídeo ir para muitas e muitas mais pessoas. Vamos lá, Vânia. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o temor da morte. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro, falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhe disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede, então, que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que,
no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Pois é, nós somos divididos em dois, né? O homem que está muito ligado à terra, às coisas materiais, à posse, às pessoas, a tudo que a terra nos dá e nos produz. E ao homem que já viu que isso tudo é necessário até certo ponto para subsistir, para viver em paz, para ter uma boa família, mas que não é necessário tudo isso que a sociedade hoje em dia coloca para a gente. Então, este homem que se preocupa mais com a moral do que com as coisas materiais, realmente vive mais em paz. Porque eu imagino a gente se desprender, deixar a casa que demorou tanto para construir, deixar a esposa, deixar os filhos, deixar o carro que custou tanto para comprar, e depois se desprender de tudo e não levar nem a roupa, é bem complicado, né? Então, vamos pensar bem nisso. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Há as que isso dizem e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Ou seja, se a gente não apreende os conselhos que os espíritos nos trazem, o Evangelho nos traz, os mentores que nos trazem, eu acho que a gente vai continuar tendo indigestão. O ideal é a gente abrir o olho e começar a andar num caminho melhor, para que a gente seja mais feliz. Vamos ver o desgosto da vida e o suicídio. De onde nasce o desgosto da vida? E sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito
da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Bom, eu quero comentar aquela frase que todo mundo conhece, que cabeça vazia, oficina do diabo. Quando a gente se ocupa, quando a gente produz, quando a gente faz algo, a gente acaba colocando nossa energia em ação, né? A gente acaba não pensando nos problemas e trabalhando para a solução. A questão é que muitas vezes ah, as pessoas, ou mesmo nós, ficamos olhando para o problema e a gente tem que procurar a solução. E através do trabalho a gente encontra. Quando a gente se ocupa, quando a gente sai daquela faixa vibratória, né, as coisas parece que vão para um lugar automaticamente, sem a gente se esforçar. É isso que quer dizer esse pedaço. Ele está dizendo que se você ocupa as suas habilidades naturais com um fim útil, o trabalho não tem nada de peso. E a vida soa mais rapidamente, vai mais normal, mais naturalmente. É exatamente isso, é ocupação, uma ocupação com um fim útil. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. E do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade destas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado a este ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Oh, esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar
ao que chamam de posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração deste mundo é estultícia. Nossa, que palavra difícil. Porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Que seria estultícia? Estratégia. Estratégia? É. Então, sacrificar a vida à consideração deste mundo é estratégia, É. porquanto a ele e a isso nenhum apreço dá? Na verdade, a pessoa tem uma estratégia, ela definiu, ela estudou e tomou essa ação, mas os outros não olham a coisa dessa forma, é a estratégia da própria pessoa. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores da sua justiça. Será desculpável o suicídio quando tenha, por fim, obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. E eu acho que está muito claro essas lições de hoje, falando sobre o suicídio, sobre a fraqueza que a pessoa tem em tirar a sua própria vida por causa dos homens, por causa de situações que ele tem que passar, frustrações, perdas de emprego, perdas de posição social, que é muito comum a pessoa perder a posição social por uma série de coisas que o levam a isso. Ao invés da pessoa trabalhar para poder passar por esses momentos, trabalhar para sair dessas situações, prefere perder a vida. Então, é muito, muito importante nós pensarmos nisso. Muitas vezes, nós nos suicidamos não dando um tiro, não tomando um veneno, mas nos envenenando com ódio,
com raiva, com rancor. Isso é um veneno e nos dá, eu acredito que, a mesma intenção de um suicídio. Com toda certeza. Porque ela ataca o fígado, o coração, os pulmões e vai lhe consumindo. Vai consumindo a sua vida. Com toda certeza. Pois é, então, o que nós temos que ter noção de que nossa vida aqui na Terra não é um mar de flores. Como nos disse uma vez uma mensagem de Emmanuel, que ele disse: vós não sois orquídeas que vieram para enfeitar o mundo. Somos uma alma que precisa se purificar através das situações, das provas e de tudo aquilo. E a maioria das coisas que nós passamos, Emmanuel também nos diz isso. 90% das situações que o ser humano passa é causada por ele mesmo nesta própria existência. Exatamente. Muito pouco é de vidas passadas. Sim. Então, eu acho que aqui essa lição do suicídio é uma boa reflexão para nós darmos uma limpada no nosso pulmão, no nosso fígado, no nosso coração, com paz. Perdão. Nada como ter essa paz, né? Porque Nada a paz... como buscar e lutar por essa paz. Exatamente, tem que lutar por ter paz. Entender os outros, perdoar. Perdoar eu acho uma palavra meio esquisita, porque perdoar, eu não tenho que perdoar, eu tenho que compreender o porquê aconteceu isso, por que aconteceu tal coisa. E não fazer mais, e tentar mudar, e tentar abrandar a situação, consertar a situação. Eu penso nisso. O que você acha, William? É isso mesmo, eu concordo plenamente. E eu quero dizer para você que nos acompanhou até aqui, agradecer, dizer que nós estamos na aula 89 e estamos chegando no final do estudo do Livro dos Espíritos. Pedir que você maratone, pegue lá desde o primeiro e faça o seu estudo, acompanhe com a gente, para que nós possamos estar na mesma página de entendimento e de visão daquilo que é bom para nós, enquanto seres encarnados, que estamos aqui aprendendo e melhorando-nos a cada dia. Um grande beijo no coração de todos. Até a próxima. Axé. Até a próxima, gente. Axé. Axé.